É bem conhecido o fato de que Davi teve uma família muito complicada. Inclusive, 2 de seus filhos tentaram usurpar o seu trono. Adonias foi o último filho a tentar tomar o reino do próprio pai. Antes dele, o outro filho a tentar fazer o mesmo foi Absalão. Mas ambos, Absalão e Adonias, tiveram finais muito trágicos por conta de suas atitudes rebeldes. Enquanto o primeiro foi morto por um de seus primos, o segundo foi morto por ordem do próprio irmão. Mas quem de fato era Adonias? Ele realmente era uma pessoa má? Será que ele foi injustiçado? O erro que ele cometeu foi tão grave assim, a ponto de ter custado sua vida? Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Adonias, o filho de Davi. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vou ajudar você a entender um pouco melhor o contexto da monarquia israelita no final do reinado de Davi. Como sabemos, Adonias foi um dos filhos de Davi. Ele nasceu em Hebrom e sua mãe era Agite, uma das esposas de Davi. Isso significa que Adonias fazia parte do grupo de filhos de Davi que nasceram antes de Davi reinar sobre um reino unificado em Israel. Naquele tempo, ainda havia um conflito entre Davi, que reinava sobre Judá a partir de Hebrom, e Isbosete, o príncipe herdeiro de Saul, que governava sobre as outras tribos. E foi somente depois da morte de Isbosete que Davi reinou sobre todo Israel e saiu de Hebrom quando conquistou Jerusalém dos jebuseus e fez daquela cidade sua capital política e religiosa. Na verdade, Adonias foi o quarto dos 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom. Os outros filhos, incluindo Salomão, nasceram quando Davi já reinava em Jerusalém. A história de Adonias na Bíblia ficou conhecida principalmente pela forma como ele tentou suceder Davi no trono de Israel. O nome Adonias significa Meu Senhor é Yahweh. Inclusive, outros personagens bíblicos também são mencionados com esse mesmo nome. Por exemplo, havia um levita chamado Adonias que auxiliou no ensino da palavra de Deus no tempo do rei Josafá. Mais tarde, após o exílio, um judeu chamado Adonias foi um dos homens que selaram um pacto no tempo de Esdras. Portanto, esses outros Adonias nada tiveram a ver com o príncipe conspirador de Israel. Assim como a Bíblia não traz nenhuma informação sobre a mãe de Adonias, nada também é dito sobre ele até o momento do seu envolvimento na conspiração pelo reino de Israel. A Bíblia diz que quando Davi já estava muito idoso, Adonias se empenhou em ocupar o trono de Israel no lugar de seu pai. Àquela altura, Adonias era o filho mais velho de Davi entre os sobreviventes. O texto bíblico registra que ele era formoso de aparência e que o rei Davi nunca o disciplinava. Nesse ponto, o texto bíblico do primeiro livro de Reis, capítulo 1 e versículo 6, deixa muito clara a fraqueza de Davi como pai. O escritor bíblico relata que Davi jamais havia contrariado Adonias. Então, em seu plano de assumir o reino, Adonias reuniu cavaleiros, carruagens e 50 homens para irem adiante dele, num ato de ostentação e campanha pública de suas intenções. E ainda contou com o apoio de Joabe, que era o comandante do exército israelita, e também com o apoio de Abiatar, um sumo sacerdote. Mas nem todos em Israel aceitaram as pretensões de Adonias. Na verdade, outras pessoas importantes e influentes na corte israelita, como generais, sacerdotes e os valentes de Davi, rejeitaram Adonias. No entanto, Adonias conspirou para subir ao trono e tentou reunir aliados em Rogel, dando um grande banquete aos príncipes e poderosos do reino. Inclusive, ele cuidou de deixar de fora de sua celebração qualquer opositor de seu plano, e por isso o profeta Natã, o sacerdote Zadok, Benaia e Salomão não foram convidados. E diante desse movimento de Adonias, rapidamente o profeta Natã e Batseba, a mãe de Salomão, pressionaram a Davi para que ele oficializasse Salomão como novo rei. Dessa forma, Davi deu ordens para que Natã, Zadok, Benaia e seus servos colocassem Salomão sobre sua mula real e o levassem a Gion, onde ele deveria ser ungido por Zadok e Natã como rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi então fizeram conforme suas ordens,
E Salomão foi ungido rei, e todo o povo reconheceu sua coroação com uma grande aclamação. Adonias soube da coroação de seu meio-irmão Salomão enquanto ainda estava reunido com seus apoiadores. E diante daquela notícia, os convidados de Adonias rapidamente foram embora. E Adonias, por sua vez, teve medo de ser morto por Salomão e correu para se refugiar junto ao altar no tabernáculo na esperança de ser poupado. Nós sabemos que nos tempos do Antigo Testamento, o santuário oferecia proteção às pessoas que tivessem cometido crimes não intencionais e que poderiam ser vítimas de represálias. Porém, o crime de traição de Adonias havia sido intencional. Mas ao ser informado da atitude de Adonias, Salomão garantiu que se ele fosse leal em seu reino, nada lhe aconteceria. E então Adonias foi para sua casa. Mas Adonias não havia desistido de sua conspiração. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com uma mulher chamada Abisag. De forma astuta, ele abordou Batseba, mãe de Salomão, pedindo que ela convencesse o rei a permitir esse casamento. O pedido de Adonias, que no primeiro momento parecia ser um simples pedido inocente, na realidade escondia algo a mais. O problema é que Abisag era a jovem sunamita que havia cuidado de Davi durante seus últimos dias. E embora o texto bíblico registre que Davi não chegou a conhecer Abisag como mulher, o fato é que parece que diante do reino de Israel, aquela jovem era vista como pertencente ao harém real, ou seja, ela era vista como uma das esposas ou concubinas de Davi. E isso era problemático porque naquele tempo, quando um homem se casava com uma mulher que havia feito parte do harém de um rei, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Inclusive, esse parece ter sido o entendimento do rei Salomão, quando soube da pretensão de Adonias. Quando Batseba lhe pediu para entregar Abisag em casamento a Adonias, irritado, Salomão perguntou à sua mãe se ela também não queria que ele entregasse logo o reino de uma vez ao seu irmão mais velho e seus apoiadores. Além disso, se estiver correta a ideia de que Abisag realmente fazia parte do harém real, então, àquela altura, após a morte de Davi, ela estava sob o domínio de Salomão. Portanto, para Salomão, aquele pedido era parte de uma grande conspiração, e autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Então, o rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de reivindicação ao trono, ao ordenar que Benaia matasse Adonias. No entanto, Salomão sabia que Joabe, aquele que havia sido comandante do exército de Israel durante o reinado de seu pai, e o sacerdote Abiatar também precisavam ser impedidos. Definitivamente ele não teria tranquilidade sabendo que homens tão influentes como Joabe e Abiatar eram opositores ao seu governo no meio de Israel. Além disso, Joabe ainda precisava ser punido pela forma traiçoeira como havia matado os comandantes Abner e Amasa, e o próprio Davi aconselhou Salomão a resolver essa questão. Então, Salomão aproveitou a oportunidade e ordenou que Benaia, o rival militar de Joabe, o matasse, e expulsou o sacerdote Abiatar para Anatote. Algumas pessoas pensam que Salomão agiu de forma desproporcional contra Adonias. Porém, as pessoas esquecem que Adonias era um usurpador, e na história há vários registros de que sempre que alguém desse tipo assumia um trono, rapidamente procurava aniquilar todos os possíveis candidatos remanescentes à coroa. Batseba tinha razão ao se preocupar em ser tratada como traidora juntamente com seu filho Salomão, numa possível ascensão de Adonias ao trono. Inclusive, o próprio Adonias pensou que isso poderia ocorrer com ele quando soube que Salomão havia sido coroado. Salomão, porém, num primeiro momento, agiu com misericórdia, embora Adonias não tenha aproveitado essa nova chance. Além disso, Adonias foi alguém que se autoproclamou rei sem a aprovação de Deus. E acontece que, ao se autoproclamar rei, Adonias se levantou contra o propósito do próprio Deus que já havia revelado sua vontade pela escolha de Salomão para suceder Davi. E aqui não podemos nos esquecer de que, naquele contexto, rejeitar a quem o Senhor havia escolhido e ungido para dar sequência à dinastia de Davi, da qual posteriormente o Messias haveria de vir ao mundo, era o mesmo que rejeitar o próprio Deus. E por fim, o final trágico de mais um dos filhos do rei, o Adonias, também foi cumprimento da profecia de que a espada não seria retirada da casa de Davi,
por causa do seu pecado cometido. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Adonias na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online através de videoaulas e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.